Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso Mulher Pode, um podcast pensado para alcançar todas as mulheres, homens também, tá? Todo o público realmente que esteja em busca de conhecimento que venha a agregar na sua jornada de alguma forma. Eu sou Nédia Alves, comunicadora há 31 anos e muito feliz e realizada com este podcast por estar espalhando tantas informações importantes e recebendo pessoas tão especiais. Gente, nós vamos falar hoje sobre violência obstétrica. Para você que não sabe, é mais comum do que imaginamos e pode deixar marcas profundas no corpo, mas principalmente na alma. Comentários humilhantes, procedimentos sem consentimento e a falta de respeito com a autonomia da mulher não podem ser normalizados. Para conversar sobre este assunto delicado, eu convidei a minha amiga e profissional de referência, a doutora Carolina Lira, que é ginecologista obstetra e medicina fetal, com título pela Universidade de Barcelona e pós-graduada pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, doutora Carol. Muito prazer. Eu queria dizer que é uma felicidade imensa estar aqui num podcast de mulheres para mulheres, onde a gente vai empoderá-las através do conhecimento. Toda mulher que tem o conhecimento, que tem a sua autonomia, que tem a sua autoridade posta, ela é uma mulher que está pronta para a vida. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante, violência obstétrica. A violência obstétrica, Nédia, é muito mais comum do que se pensa. Ela não prestigia classe social. Acontece na rede privada. É independente da classe, da social. rede. Ela acontece na rede privada e ela acontece na rede pública. A Organização Mundial de Saúde, Nédia, ela veio abordar esse tema desde mais ou menos o ano de 2010. Portanto, há 15 anos, incomoda toda a política pública, social, vinculada à mulher, esse tema da violência. Porque isso aí, ela flagra direitos humanos pertinentes à saúde da mulher, a autonomia do seu corpo, o conhecimento e a sua liberdade de escolha. Então, a violência obstétrica é um tema extremamente atual e que a gente hoje vai descobrir que existem mulheres e homens que vão assistir esse podcast e vão saber, infelizmente, que sofreram violência obstétrica. Mas também vamos conhecer mulheres que, por este programa, vão ser defensivas e vão ser ativas no sentido de não se sentirem humilhadas, desconectadas e, principalmente, elas precisam ser respeitadas no pré-parto, no parto e no pós-parto. Isso mesmo. Doutora Carol, por que a violência obstétrica ainda é um problema tão recorrente e tão pouco discutido? Infelizmente, a Organização Mundial de Saúde, como havia dito, ela vem abordando esse tema de 2010 para cá. Quando a Fiocruz desenvolveu um trabalho chamado Nascer no Brasil, ela descobriu que 30% das mulheres, Nédia, que tinham partos em unidades ditas de alto padrão, elas sofriam violência obstétrica. Mas, a despeito disso, 40% de mulheres do SUS, do Sistema Único de Saúde, sofriam violência obstétrica. À medida que as mulheres foram tomando conhecimento dos seus direitos parturitivos, elas foram explicitando as suas dores, elas foram dividindo com outras mulheres, elas foram às redes sociais em busca de que isso não se perpetuasse, que isso não acontecesse com outras mulheres. Então, hoje, as redes sociais, as mídias televisivas, as mídias de todas as redes, elas hoje abordam o tema com mais propriedade e fazendo com que a mulher se sinta segura, apoiada, respeitada e, principalmente, busque que outras mulheres não sofram violência obstétrica. Doutora, quais são os tipos mais comuns de violência obstétrica? Infelizmente, as mais comuns são as verbais, onde as mulheres sofrem humilhações. Frases do tipo, na hora do trabalho parturitivo, do período expulsivo, onde a mulher tem realmente aquele afã daquela dor insuportável, elas gritam bastante para suportar essa dor. Existem profissionais que acompanham essa gestante e dizem, entre aspas, de uma forma pejorativa, na hora de fazer, você não gritou. Pare de gritar, próximo ano você estará aqui de novo. Então, a violência verbal é muito presente. A violência sexual, no momento parturitivo, toques excessivos, exames excessivos, isso é uma violência obstétrica. O contato direto e a exploração dos mamilos, isso é uma violência obstétrica. Você ter a sua gestação e estar diante de uma cesariana mal indicada, isso é uma violência obstétrica. Você ser agredida no seu direito da sua privacidade, estar exposta, desnuda na frente de outros pacientes, isso é uma violência obstétrica. A questão de
o pique no períneo da mulher, a episiotomia. Isso é proscrito, isso não se faz mais, isso é muito comum acontecer. A manobra de Christeler, Nédia, onde profissionais de saúde, ditos de saúde, apertam Aperta. o útero materno, dizendo que esse parto é mais favorecido através dessa manobra. Essa manobra é criminosa. Ela pode, inclusive, romper o fígado, ela pode fraturar costelas do tórax da mulher, ela pode romper o útero. E não há evidências científicas mais que abordem esse tipo de conduta para um parto transpelviano, um parto normal. Então, a mulher ela precisa conhecer o seu corpo, conhecer os seus direitos, conhecer e ser respeitada nas suas dignidades individuais. E o que é que eu digo assim? Você vai parir, Nédia, e você só tem um bebê. É o seu primeiro parto. Mas eu vou receber um adolescente de 13 anos, que também é o primeiro parto. Este é outro parto. Eu vou receber uma mãe que perdeu o seu filho e vem para um parto de um bebê arco-íris. Este é outro parto. Eu vou receber no plantão uma gestante que tem 2 ou 3 cesáreas. Esse é um outro parto de alto risco. Então, realidades diferentes, mulheres diferentes, classes sociais e estratos que precisam ser respeitados Cada caso individualmente. Único. Exatamente. Com tanta experiência profissional e anos de carreira e conduta respeitosa, tem algum caso que ficou sabendo ou alguma mulher que atendeu e relatou ter passado por esse tipo de violência que lhe chamou mais atenção assim, doutora? Olha, Nédia, tem vários casos nessa trajetória, né, de mais de 30 anos de profissão, mas o que mais me agride realmente são mulheres que chegam às unidades de saúde diante de tamanha dor, de tamanho desespero, nos seus momentos parturitivos, e muitas vezes são partos na recepção, na cama, desacompanhados de equipes médicas. Algumas delas, em raros casos, e casos escandalosos, chegam a parir dentro dos banheiros. Então, é uma violência obstétrica innominável. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui nesse programa é mulheres, aquelas vítimas das perdas gestacionais. Eu acho que é uma das mais ínfimas violências obstétricas que a gente pode praticar. Quando você tem uma mulher que perdeu o seu bebê, ou que está com o seu bebê morto dentro de uma unidade de saúde, num leito, do lado de uma mulher, feliz, porque vai ganhar seu bebê normal, saudável. Isso é uma Isso violência. é uma grande violência obstétrica, né? Então, que a gente tem que pensar e contar também experiências positivas. Sim, sim, porque chegam todos os tipos de experiências, acabam vivenciando todas. As experiências positivas, eu queria contar uma experiência positiva de uma paciente minha, que na condição de médica especialista em medicina fetal, nós atendemos o feto, e o feto já é um paciente. Isso já é um Esse paciente. feto ele pode ter uma patologia que pode ser tratada intraútero, que pode ser operada intraútero, mas também existem várias patologias incompatíveis com a vida. E essa paciente tinha uma patologia, esse bebezinho, incompatível com a vida, e nós sabíamos que finalizaria no aborto. Foi encaminhada, né? Eu a encaminhei para uma unidade de referência no estado de Pernambuco. E essa gestante, ela perdeu o seu bebezinho com todas as manobras adequadas dentro de um centro obstétrico qualificado, humanizado, né? Que preza pelos preceitos de realmente respeitar, dignificar, acolher essa gestante. E naquele momento ela dizia assim, àquela equipe médica que ali estava posta: eu não vou aceitar que o meu filho fique numa lata de lixo. Ela falou isso. E a equipe preparada para não praticar a violência obstétrica, do ponto de vista legal, gente, eu queria explicar para vocês, se o bebê nasce antes de 20 semanas, se o bebê pesa menos de 500 gramas, não existe enterro desses bebês, velórios, enterros, né? Então, essa mãe bateu no peito e disse: eu não aceito jogar meu filho na lata de lixo. A gente tem que respeitar e entender, em qualquer idade gestacional, a mãe é mãe. E ela tem o direito de decidir. De decidir. Então, ela foi às instâncias superiores, ela foi ao médico do plantão, ela foi à enfermeira obstetriz. Eles disseram que não podiam fazer grandes coisas, porque existia uma lei, uma normatização, um protocolo. Ela foi à sua esfera superior e ela conseguiu, de uma forma humanizada, recolher todas as boas memórias que ela pôde colher naquele momento e diminuir esse trauma. Então, do jeito que a gente tem experiências trágicas, traumáticas, agressivas, violentas, inescrupulosas, né? Indignas para que a gente trate uma mulher, especialmente uma mulher grávida, tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto no puerpério, né? Já é importante dizer isso. A violência obstétrica, ela não é só o momento de parir.
quando você está diante de um pré-natal. E outra coisa importante que a gente precisa esclarecer sobre violência obstétrica, não é só o médico, não é a violência do obstetra. A enfermeira obstetriz praticar, a técnica de enfermagem, a fisioterapeuta que trata dessa gestante, a nutricionista que trata dessa gestante. Então, é um eixo onde a gente tem que se integrar com respeito e dignidade humana. Então, a violência obstétrica é no pré-natal, no parto e no puerpério. Doutora Carol, se, por exemplo, uma mulher, ela recebe essa informação que nós estamos passando agora, e ela está gestante, e de repente ela percebe que está passando, naquele momento presente, por uma violência obstétrica, como ela deve agir? Em primeiro lugar, diante de uma violência obstétrica, ela deve procurar a unidade responsável por aquela profissional ou aquele profissional que está praticando essa violência. As ouvidorias são canais onde a gestante ela pode se dirigir e denunciar. Em segundo lugar, as secretarias de saúde, aquelas que promovem fiscalização, auditoria, que liberam os alvarás de funcionamento dessas unidades. Então, as secretarias são outros pontos. Não obstante isso, se ela não se sentir respeitada, ela pode ir à delegacia e prestar uma queixa, fazer um boletim de ocorrência, um BO. E ainda não satisfeita com isso, ligar para o 130 para que ela possa ter essa denúncia oficializada e que ela se sinta mais segura. E isso vai seguir. Isso vai seguir e isso pode, inclusive, terminar no processo judicial. Porque as pessoas que praticam o ato de uma violência obstétrica, elas podem ter as denúncias nos conselhos. A paciente ela pode procurar o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, e ela pode fazer também essa denúncia. E quais são as sanções, Ned? É muito importante a gente falar nisso. A unidade ela pode ter suspensa a sua licença de funcionamento, o seu alvará. Os profissionais eles podem ter suspensões temporárias ou definitivas dos seus registros profissionais. E também, dependendo do nível da denúncia, do BO, do acompanhamento da justiça, podem existir causas com danos de indenizações, com danos penais e criminais. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, a gente está falando de uma violência que viola os direitos humanos, especialmente a saúde da mulher. Essa mulher, no caso, para que ela possa tomar essas devidas providências, ela precisa ter testemunha, alguma prova, doutora? É muito importante que ela reúna provas, o máximo de provas, né? Se ela tiver, por exemplo, uma gravação de como ela foi humilhada, de como ela foi torturada, de como ela foi maltratada. Se ela tiver, Nédia, em mãos, existe um instrumento muito importante na violência obstétrica que é o plano de parto. O plano de parto é uma documentação que ela vai construindo durante o seu pré-natal do que ela está apta ou não apta durante esse período parturitivo. Por exemplo, no plano de parto de uma gestante, ela pode dizer: eu quero continuar bebendo líquido em todo o meu trabalho de parto, eu não quero manter uma dieta zero. Segundo, eu não quero depilar minha região íntima. Isso é um direito. Ela tem esse direito. Porque a depilação ou não da região íntima, da região vulvar, ela não interfere no parto para o obstetra. Ela pode dizer: eu quero parir de cócoras. E está lá no plano de parto. Eu gostaria de parir de cócoras. Então, caberá à equipe não colocá-lo numa posição de litotomia, numa posição ginecológica, onde a paciente fica, às vezes, até, inclusive, amarrada. Numa posição totalmente inadequada e muito mais dolorosa e sofrida por esse parto. Ela pode dizer, inclusive, no seu plano de parto: eu não gostaria que, ao nascer, o meu bebê fosse afastado de mim. É um direito da gestante ter aquele pele a pele, ter o primeiro contato, ter a primeira mamada. Ter o seu acompanhante é um direito gestante que você tem, garantido por lei, a Lei 11.108, desde o ano de 2005. Essa gestante ela tem direito a um acompanhante, sendo ela do SUS ou da rede privada. Da rede privada. Então, este acompanhante é também, teoricamente, um fiscal do que está acontecendo com a sua parturiente. E esse acompanhante não obrigatoriamente é o marido. Pode ser a mãe, pode ser a cunhada, pode ser o marido, pode ser o companheiro. Não interessa, é quem ela escolher. Eu quero ser acompanhada no seu plano de parto por uma doula. A doula vai ajudar em todos os mecanismos antiálgicos, vai dar um suporte emocional, não é? Eu quero que o meu parto transcorra sem ruptura da bolsa amniótica.
Eu não quero a ruptura artificial, eu quero aguardar a ruptura natural. Ela tem também Ela esse tem direito. esse direito. Então, o protocolo do plano de parto é um documento, Nédia, que ela formula durante o seu pré-natal. Ela assina esse protocolo da maneira que ela quer que seja o seu parto, que transcorra o seu parto. E depois desse parto, ela vai protocolar esse documento na unidade que ela foi ter o parto e vai ter o carimbo, a chancela da pessoa ou da equipe que vai acompanhar esse parto. Então, o que é que a gente quer dizer a vocês, gestantes? O protocolo de parto é muito importante e que vocês o façam, o diário do seu a sua proposta de parto, da maneira mais fácil de ser entendida, na sua linguagem. Isso, adquira o máximo de informação possível para ter certeza daquilo que quer, né? Porque aí inclusive você pode até contar com a ajuda de uma doula, de uma obstétrica, de uma médica profissional, que vai esclarecer informações, explicar a diferença de uma coisa e de outra, para que ela possa, de forma mais consciente e clara, montar o plano de parto. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar aqui é que tudo que deverá ser feito com a gestante, com a parturiente, deverá ser comunicado, deverá ser solicitada uma autorização. A senhora não vai mais ser conduzida para um parto normal, a gente vai lhe conduzir para uma cesárea. Por quê? Quais as indicações? Qual o motivo? O que é que está acontecendo para que a minha cesárea seja necessária? Porque a cesárea, Nédia, e quem está aqui nos ouvindo, a cesárea é excelente quando bem indicada. Quando bem porque indicada. ela respalda o binômio materno-fetal. Mas a cesárea mal indicada, a cesárea aumenta risco de infecção, aumenta risco de hemorragia, aumenta risco de acidente anestésico, aumenta risco de perda de função, como, por exemplo, pode haver uma ruptura da bexiga, pode haver uma lesão do intestino, pode ter uma lesão do ureter. A cesárea favorece, inclusive, ao aumento de taxas de fetos prematuros. Quando a cesárea é mal indicada, ela pode ser indicada num feto, numa gestação prematura. É por isso que a lei brasileira, o Ministério da Saúde, ele determina que nós temos que indicar a cesárea a partir de 39 semanas para a gente banir a prematuridade e todos os riscos nefastos dessa, que é uma grande extensão, assunto para a gente falar numa podcast futura. Então, o que eu quero deixar claro, você gestante tem direitos, a Constituição ela é clara. A saúde é direito, é dever do Estado e é direito do cidadão. E você tem que entender que você é cheia de direito. Basta informação, cultura, aprofundamento, conhecimento do seu corpo e liberdade de escolha, liberdade de expressão. Isso é o que a gente busca para que não exista a violência obstétrica. Doutora, qual é o impacto emocional e psicológico da violência obstétrica nas mulheres? Imenso, absurdo. Desde depressão, que pode ser leve, que pode ser moderada, que pode ser grave, crises de ansiedade, transtornos pós-traumáticos. Pacientes que sofrem violência obstétrica, elas podem ter problemas na amamentação, elas podem ter problemas no relacionamento sexual futuramente. Já pensou se você sofre uma violência obstétrica de um pique, conhecido pico, onde você corta o períneo e você lesiona a sua musculatura perineal. Nossa. Depois, para você reiniciar uma prática sexual, muitas vezes você tem uma outra violência sexual que a gente não pode esquecer. O ponto do marido, entre aspas. São profissionais que, além de fazerem a episiotomia, que é aquele corte com a tesoura na lesão perineal, ele aperta demais e foi chamado ponto do marido, porque teoricamente, por estar mais apertado aquela musculatura, o marido sentiria mais prazer. E a mulher, obviamente, muito mais dor e menos prazer. E mais sofrimento. Então, isso também é uma violência obstétrica. Então, é importantíssimo que a gente coloque para todos vocês que os danos são absurdos, são irreversíveis. Depressão, ansiedade, problemas da esfera psíquica, problemas da esfera física, onde lesões, muitas vezes, cicatrizes, são irreversíveis para que a mulher retome a sua rota de vida, de felicidade, de plenitude orgástica. A mulher precisa ser feliz. Exatamente. Física, emocionalmente, sexualmente, tudo isso a violência obstétrica tira dela esse sucesso. Então o impacto realmente é grande. Doutora, como identificar que uma mulher sofreu violência obstétrica? Depois de tudo isso que a gente está falando, né? Se a paciente não tem direito nem autonomia de, principalmente, explicitar tudo que ela deseja, se a paciente sofre, por exemplo, as violências verbais que a gente aqui citou, as
calúnias, as difamações, as mensagens coercitivas. Se a paciente sofre dentro do ambiente hospitalar ou do ambiente onde ela tem o parto, aquelas unidades mistas, as maternidades, se ela não tem o direito, Nédia, de beber líquidos, se ela não tem o direito de deambular, se ela não tem o direito de defecar na hora do parto, com a violência obstétrica da prática das lavagens intestinais. Isso é uma violência obstétrica. Antigamente, as mulheres, por no período expulsivo, terem o hábito da evacuação, isso é normal para nós que somos médicos. Isso é a fisiologia. Se tiver fezes ali, o bebê está passando e apertando fazendo uma retropulsão no cóccix, então pode sair fezes e isso não culmine em lavagem intestinal, que isso é uma violência obstétrica. Então, se você teve uma episiotomia, você sofreu violência obstétrica. Se você teve o ponto do marido, você sofreu violência obstétrica. Se fizeram em você lavagem intestinal, se fizeram uma cesárea em você, sem lhe comunicar, se deram toques vaginais, sem o seu consentimento, sem a necessidade. Eu estou numa unidade escola e de repente tem 7, 8 estudantes acadêmicos, medicina, de enfermagem, que está praticando o toque. E aí? Violência obstétrica. Se o seu filho foi tirado de você imediatamente após o nascimento, exceto em situações, obviamente, de prematuridade extrema, de alguma malformação e de alguma indicação neonatológica, isso é violência obstétrica. O seu filho tem direito de nascer, de sentir o seu calor, de estar no seu peito, nos primeiros momentos, estimular a amamentação. Isso é o que a gente quer, o que a gente deve proporcionar. Existem famílias que têm a opção de não querer que o primeiro banho seja com a equipe de enfermagem. E isso precisa ser respeitado. Você já pensou tantas mulheres que sofrem e que assistem reportagens de troca de bebês em unidades, são raras, mas existem. E existe o trauma, a gente tem que respeitar o trauma. Tem que respeitar. Aquilo que eu falei no início, eu estou indo para a maternidade e essa é a minha primeira gestação. Amanhã vai uma que teve um bebê, é a segunda gestação dela, mas que perdeu o primeiro bebê. Daqui a pouco vai chegar a outra. Vou dar um exemplo, já que a gente está falando de mulher. Daqui a pouco vai chegar outra, como uma paciente recente, Alexa, que teve um bebê por uma pré-eclâmpsia grave, né? Então, daqui a pouco vai chegar outra que teve uma fertilização assistida. Isso. Aquele bebê tão sonhado, aquele bebê onde a gente aspira tanto, aquela família, mas é um bebê que pode ter um desfecho satisfatório ou não. Então, cada caso é um caso individualizado. E o ser humano que se dispõe a ser um profissional da área de saúde, ele tem que olhar a alma humana, ele tem que amar aquela alma humana e tentar entendê-la, compreendê-la, respeitá-la e, principalmente, dignificar aquele momento que é um dos momentos mais cruciais da vida da mulher. Quanto conhecimento enriquecedor. Se você está assistindo, acompanhando este episódio, eu peço a você que você se inscreva no canal, porque aí você será notificado cada vez que nós colocarmos um novo vídeo. Curta também o nosso vídeo, isso não vai custar nada para você, mas vai fazer diferença para nós, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas. Isso significa que você estará contribuindo também com essa nossa jornada de entregar o conhecimento para o máximo de pessoas. Vamos para um pequeno intervalo, afinal é importante apoiarmos e valorizarmos os parceiros que estão aí junto conosco nessa jornada de Mulher Pode, e nós voltamos dentro de alguns instantes. Bom, voltamos com a Mulher Pode. O assunto de hoje é sobre entendendo e combatendo, principalmente isso, tá? A violência obstétrica. Agora vamos falar sobre o contexto dos direitos da mulher na gestação e pós-parto. É fundamental que os profissionais de saúde sejam capacitados e que as instituições de saúde adaptem suas práticas para respeitar os direitos das mulheres. Além disso, é importante que as gestantes tenham acesso à informação sobre seus direitos e sobre o que caracteriza um atendimento de qualidade. Doutora, quais direitos protegem as mulheres contra a violência obstétrica no Brasil? Eu queria dizer inicialmente que o principal direito é a informação. Ela se empoderar da informação. Desde o momento que você souber que esteja grávida,
que você procure conhecer as etapas de uma gestação, conhecer as condutas mais modernas e mais atualizadas, assistir fóruns como os nossos podcasts, Isso. assistir a um bom grupo de material produzido pela internet, conversar com profissionais de saúde, porque, inicialmente, o direito à informação. Depois, existem leis, Nédia, que ao longo dessa trajetória da violência obstétrica vêm sendo aprovadas, discutidas. Por exemplo, a Lei 11.108 de 2005, a lei que permite que a gestante, tanto do SUS quanto do ambiente privado, ela tenha direito ao seu acompanhante. Lembrar de todas as nuances da violência obstétrica. Eu acho que é muito importante você saber, né, que a episiotomia é uma violência obstétrica, que praticar com você a lavagem intestinal é uma violência obstétrica, que deixar você sozinha, desnuda, exposta, que deixar você sendo vítima de açoites irresponsáveis, que diminuem a sua autoestima, a sua autoconfiança. Isso é muito importante, que você saiba o que é violência obstétrica. Cesáreas mal indicadas, a manobra, gente, de Cristelé, como a gente já havia dito, é uma violência obstétrica, então você tem direito. E para garantir esses direitos, é muito importante o plano de parto, é muito importante você conversar com o seu obstetra, com a sua enfermeira obstetriz, sobre o consentimento informado. Quais são os procedimentos que serão realizados comigo durante o meu trabalho de parto e o meu parto? Então, esse consentimento informado, né, já é um documento onde, por exemplo, eu vou citar do ponto de vista da obstetrícia, uma cesárea, por exemplo. Muitas vezes a mulher acha que a cesárea é uma cirurgia que vai resolver o problema dela, quando a cesárea realmente é excelente quando bem indicada. Entretanto, quando mal indicada, aquilo que a gente falou aqui no pod, ela leva a danos irreversíveis. Então, o que será feito numa cesárea? Será feita uma cesárea, a indicação é essa. Você corre tais e tais riscos. Você tem benefícios e riscos de quaisquer procedimentos. E esse consentimento informado, o médico vai dizer a você, olha, você vai ser submetida a uma cesárea porque tem esta indicação. Outra coisa importante da violência obstétrica, as falsas indicações de cesárea. Gente, bebê pélvico não é indicação de cesárea. Bebê com circular de cordão não é indicação de cesárea. Bebezinho, aquela história de sempre, porque eu não tenho passagem, isso não é indicação de cesárea. O bebê é muito grande, doutora, e eu sou muito pequena, e isso não é indicação de cesárea. Quando esse feto não tem uma estimativa de mais de 4,5 kg, isso não é indicação de cesárea. Mas é indicação de cesárea, por exemplo, se o seu bebê estiver córmico, estiver atravessado, é indicação de cesárea se o seu bebê estiver num sofrimento fetal agudo, é indicação de cesárea uma herpes ativa na região Sim. ginecológica, é indicação de cesárea alguns casos de gemelaridade, de malformações fetais, onde não há condições de passar. Também indicação de cesárea e muito bem feita, se o cordão umbilical ou a placenta vier antes do seu bebê, a procedência do cordão, a placenta prévia, é uma cesárea muito bem indicada. O acretismo placentar, que é a placenta, gente, que ao invés de sair, é aquela popular placenta que fica lá colada, como vocês chamam. É aquela Isso. placenta que adentra não só o miométrio, ela chega até a serose e pode invadir tecidos adjacentes, como bexiga, como reto. Então, é também uma indicação de cesárea com um grupo multidisciplinar dentro da sala. E quando a gestante é de alto risco, aí é que ela tem que ser realmente informada. Os riscos que ela está correndo, os riscos que o feto está correndo, a necessidade de uma possível UTI, a necessidade de uma hemotransfusão, a necessidade daquele bebê ser submetido logo após o nascimento ou não, sobre uma cirurgia, dependendo da malformação. Existem cardiopatias congênitas que os bebês podem nascer e tem como ficar um período em monitoramento e serem operados depois eletivamente. Mas existem cardiopatias fetais que o bebê vai nascer e precisa ter uma equipe multidisciplinar. Então, o direito da mulher ela precisa ser garantido, mas ela precisa ter consciência do direito que ela tem. Quando a gente fala sobre cesárea, doutora, hoje nós percebemos que as mulheres, muitas delas, têm optado pela cesárea desde muito antes, às vezes até de engravidar. Mas ela já toma a decisão de ser uma cesárea porque, entre aspas, ela não quer sentir dor. Aí acaba que acontece aí diversas cesáreas, né, acontecendo. Existe um número ideal ou adequado para que uma mulher passe por cesáreas? Porque não deixa de ser uma cirurgia invasiva.
Exatamente isso, Nédia. Cada vez que a gente aumenta o número de cirurgias do tipo cesariana, a gente aumenta riscos de complicações, aderências pélvicas, risco de ruptura desse útero, risco de lesões de órgãos adjacentes, né? Riscos de infecções, risco de complicações anestésicas, risco de tromboembolismo, né? Então, é importante que você entenda que a cesárea ela é excelente quando bem indicada, mas que ela, como qualquer outro procedimento invasivo, ela é banida de riscos e de benefícios. Se os riscos forem maiores que os benefícios, não a pratique. Eu quero aproveitar e compartilhar uma experiência minha, até porque a doutora Carol foi a minha obstetra nessa última gestação, que foi a gestação do Miguel, uma gestação aos 40 anos, que já sabemos que por isso já foi uma gestação desafiadora. Porém, eu já tenho um filho. Para quem não conhece a minha história, eu vou compartilhar um pouco aqui, mas eu tenho um filho vai fazer 23 anos agora, em 27 de março, né? No caso, acredito que quando este episódio estiver acontecendo, ele já terá completado aí os seus 23 anos. Então, naquela época, eu tinha 18 anos, doutora. E o meu parto foi normal. Eu não lembro de ter sentido tantos sintomas, eu não lembro de ter sido nada muito doloroso, sofrido, o normal realmente de uma mulher. Provavelmente você não teve violência obstétrica. Só que o corpo, eu lembro, doutora Carol, depois que eu tive acesso ao conhecimento, agora eu sei que eu sofri a violência obstétrica, porque empurraram a minha barriga. Ah, então você teve a manobra e houve o corte. Exato, a episiotomia. Então foram duas. Duas violências. Mas eu só vim saber que eram violências agora, porque eu estou tendo acesso à informação. Eu digo agora assim recentemente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que por conhecer a realidade de uma recuperação de um parto normal, 20 anos depois, quando eu desejei engravidar do Miguel, o meu desejo também foi ter o parto normal. Exatamente. Porque eu conhecia o que era o parto normal, mesmo sabendo que cada gestação é única. Então, o que aconteceu conosco? Eu digo conosco porque a doutora Carol, ela participou junto comigo nesse processo. Eu desejei ter o parto normal, eu me preparei para o parto normal. Então, provável que eu fiquei 9 dias em trabalho de parto. E a própria doutora Carol, que estava presente junto comigo, ela percebeu que eu precisava de uma intervenção. E uma coisa que eu acho importante nessa sua fala, 40 anos, desejava parto normal, seguiu todos os trâmites legais para que esse parto acontecesse e muitas vezes não aconteceu. E isso não é demérito algum. Você tentou, você teve a coragem, você teve a decisão de ter a melhor via de parto para você e para o seu bebê, mas nem sempre isso é possível. Então você que precisa ser submetida a uma cesárea, não se sinta uma derrotada. Você não é menos mãe porque pariu de um ato de cesariana. Exatamente. Eu lembro muito bem que a doutora Carol chegou para mim, já próxima ali do nascimento do Miguel, e ela disse, Nédia, eu sei o quanto você se preparou para o normal, mas pode ser que Miguel entre em sofrimento fetal e nós precisamos ir para uma cesárea. E é claro que eu não estava preparada 100% para aquela informação, mas eu estava disposta a fazer o melhor. Porque quando você se abre para a urgência do momento presente, você enxerga que o melhor precisa ser feito ali. E graças a Deus que isso aconteceu. A recuperação foi diferente, doutora Carol. Eu sei que tem mulheres, gente, isso aqui é só um ponto de vista, é um assunto meio que polêmico, porque existem mulheres que defendem com toda força o parto natural, o parto normal, outras defendem a cesariana. Eu passei pelas duas experiências, mas eu vou ser bem sincera para vocês. O meu ponto de vista, a minha percepção, eu achei a cesariana mais sofrida. Com certeza. Porque na cesariana, você sente muito mais dor. A recuperação é mais lenta. Não sente a dor durante, mas sente depois. A involução uterina, ela é mais demorada. Você aumenta riscos de hemorragia, aumenta risco de ruptura de alguns órgãos adjacentes ou de lesões. Você aumenta risco, né, de infecções, aumenta risco de acidentes anestésicos e também, quando mal indicada, principalmente de prematuridade e do seu próprio bebezinho precisar de um UTI desnecessariamente. Doutora, existe uma legislação específica que reconheça o termo violência obstétrica? Ainda não, infelizmente, mas nós estamos evoluindo bastante.
porque existem projetos de lei tramitando tanto na Câmara Federal quanto no Senado, onde tenta-se tipificar a violência obstétrica junto da Lei Maria da Penha, onde no momento atual está sendo discutido amplamente para que ela seja do bojo da Lei Maria da Penha, onde haverá sanções que podem ir desde reclusões até prisões. Doutora, como as políticas públicas elas podem ajudar a combater o máximo dessa prática? Eu defendo muito a prevenção. Eu acho que a gente deve buscar prevenir que essa violência obstétrica aconteça. E para a gente prevenir, a gente tem que educar. A gente tem que educar desde as universidades, a gente tem que formar os acadêmicos de enfermagem, os acadêmicos de medicina, diante dessas discussões importantes sobre a violência da mulher. A gente tem que formar grupos de mulheres nos pré-natais, nas escolas, nas entidades onde nós possamos, nas ONGs. Eu acho que educar, fazer o que a gente está fazendo agora, Nédia, é colaborar para que outras mulheres não sofram violência. E, claro, treinar, qualificar de uma forma contínua os profissionais da área. Gente, o assunto ele é enriquecedor e eu imagino quantas violências não foram evitadas depois que mais mulheres se manifestaram, Exatamente. agarraram essa causa e espalharam a informação. Estávamos conversando, inclusive, aqui nos bastidores e falando sobre a importância de você usar a internet de forma positiva. Exatamente. Um conhecimento, um conteúdo como este é enriquecedor. E se você usa a internet de forma sábia, imagina o quanto você não cresce com isso. Todo o conhecimento que nós estamos entregando nesta edição do podcast. Por isso é importante que você que está acompanhando, você compartilhe o máximo que você puder. Nos grupos de WhatsApp, menções nas redes sociais, pessoas da família, porque o conhecimento ele liberta. Especialmente divulguem as gestantes, divulguem as mulheres, divulguem aos esposos, aos companheiros, às companheiras, que a gente deve respeitar. Sim, todos claro. os tipos de relacionamentos. Então, é muito importante. Quando a gente fala de violência obstétrica, a gente tem que lembrar que ela existe, mas a gente tem que lembrar que ela existe muito mais na camada social menos favorecida. Infelizmente, muito mais. né, doutora Carol? E relatos baseados em ciência, em evidências científicas, que também ela é muito mais agregada na camada social inferior, mais baixa, e também nas pacientes negras. Isso é uma tem coisa. isso também, doutora Exatamente. Carol? Entre brancas e negras existe cientificamente a constatação que as negras sofrem mais que as brancas. Doutora, Que as pacientes de nível social mais abastado têm menos violência obstétrica do que as pacientes do nível social menos abastado. existe algum caso de uma paciente sua que marcou assim sua vida que você sempre vai lembrar? Sim, a gente sempre lembra de casos muito especiais nas nossas vidas. E sobre a violência obstétrica, eu quero relatar de uma pessoa da minha própria família, que tinha uma gestação muito, muito desejada. Para que vocês tenham ideia, aos 31 anos ela teve câncer de tireoide. E essa gestação veio depois de 11 anos, uma paciente que tinha tido o milagre de ter o direito de engravidar após um câncer de tireoide aos 31 anos. E essa paciente dirigiu-se, obviamente, aos pré-natais privados, aos hospitais ditos de ponta, e ela pariu, pessoal. Ela perdeu o seu bebê, ela abortou, perdeu o seu bebê. Em cima de um leito hospitalar, acompanhado por sua mãe de 80 anos, sem nenhum profissional da área médica, nem da área de enfermagem, no seu parto. Isso é um trauma que ela traz para sempre. Isso é um trauma que a minha tia, de 80 anos, jamais vai esquecer. Então, por tantas mulheres assim, por todas as mulheres de suas perdas gestacionais que também não são respeitadas. Eu bato muito na perda gestacional, Nédia, por um motivo importante. Porque eu sou muito sensibilizada com a medicina fetal. E na medicina fetal nós damos diagnósticos muito satisfatórios, e muitas vezes, mas somos responsáveis pelas más notícias de dizer que o bebê é mal formado, que o bebê precisará fazer várias cirurgias, que o bebê muitas vezes tem patologia que não vai sobreviver. E eu prezo muito pelo respeito às mães das perdas gestacionais, às mães que um dia terão bebês arco-íris, depois do luto, da negritude, da dor, que surja um arco-íris na vida dessas mães. Mas naquele momento
onde elas perdem seus bebês, elas não podem estar junto de um leito, de uma família feliz que está tendo um bebê saudável. Doutora Carol, medicina fetal. Quando nós falamos sobre medicina fetal, existem algumas pessoas que não têm um conhecimento tão claro do que isso significa. E eu gostaria que você explicasse com uma linguagem assim mais clara possível, Pois não. para que essas mães entendam o quanto a tecnologia e o conhecimento hoje está aí ao favor, né, de tudo isso. A tecnologia médica hoje veio para ficar e veio para instituir diagnósticos mais precoces, terapias modernas e, principalmente, ampliar o leque de prognósticos. Quando a gente fala de medicina fetal, a gente fala da primeira ultrassonografia que deve ser realizada em torno de 7 semanas gestacionais, onde a gente vai ver naquele momento se o seu bebê é único, se você vai ter uma gestação gemelar, uma gestação única, se o seu bebê está batendo o seu coraçãozinho, quanto é o diâmetro do cabecinha nádriga, que a gente chama CCN, para a gente projetar qual seria a data provável desse parto, quando é que você atingiria as 40 semanas, se você tem algum descolamento e se tem alguma anormalidade naquele primeiro ultrassom. Depois, a ultrassonografia mais importante, Nédia, é o morfológico do primeiro trimestre. Esse morfológico nada tem a ver apenas com a medida da translucência nucal, que é aquela preguinha atrás do pescoço, onde a gente tem um marcador para a cromossomopatia mais famosa, que é a trissomia do 21, que eu quero inclusive homenagear, porque esse mês de março, no dia 21 de março, é o Dia Mundial de Conscientização com a Síndrome de Down. Então, outra coisa que a gente quer dizer, este morfológico, ele vai ver alterações possíveis de serem uma cromossomopatia, ele vai ver o rastreio para a pré-eclâmpsia. Nesse exame, nenhum outro mais vai rastrear a pré-eclâmpsia. Esse morfológico. E esse morfológico, onde a gente rastreia a pré-eclâmpsia, no primeiro trimestre, ele vai dar o prognóstico do seu bebê, de ser acompanhado, de usar drogas a partir do primeiro trimestre, como AS, como cálcio, onde a gente vai fazer a suplementação associada à dieta, mudança de hábitos de vida, exercícios físicos, a um pré-natal adequado, a exames. E nesse morfológico do primeiro trimestre, você já tem condições de dar diagnóstico de malformações. Seguindo esse morfológico do primeiro trimestre, vem aí uma ultrassom com 16 semanas, onde a gente confirma o sexo, porque quando a gente faz no primeiro trimestre o morfo, a gente vê o ângulo do tubérculo genital. Se ele está verticalizado, pode ser uma menininha. Se ele tiver verticalizado, um menininho. Se ele tiver horizontalizado, uma menininha. Então, com 16 semanas, a gente confirma esse sexo, reavalia essa anatomia e parte para o morfo 2. O morfo 2 é um segmento, um acompanhamento. A criança ela vem em pleno desenvolvimento. Ela não está formada no primeiro trimestre, nem no segundo, e no terceiro ela conclui essa formação do crescimento e do desenvolvimento adequado. Então, a gente avalia todos os sistemas, todos os órgãos do bebê. A gente refaz esse ultrassom Doppler das artérias uterinas, a gente analisa a placenta, a gente analisa tudo que a gente pode para garantir que aquele bebê, naquela idade gestacional, ele tem realmente uma boa formação. E aí segue com o morfológico do terceiro trimestre, não esquecendo, gente, que hoje também, entre 24 e 28 semanas, realizar o ecocardiograma fetal. Uma das principais malformações fetais é a cardiopatia seguida do sistema nervoso central do feto. Então, o feto para nós é um bebê paciente. Existem diagnósticos que a gente trata dentro do útero, existem cirurgias que a gente pratica dentro do útero. Que já realiza dentro do hérnia útero. diafragmática, as cirurgias de mielomeningocele são dentro do útero, o bebê já vai nascer recuperado. E depois a gente faz toda uma evolução, as avaliações obstétricas, as avaliações Doppler fluxométricas até o nascimento. E aí a gente entrega a esse feto da melhor maneira possível, da melhor avaliação possível. E quando esse feto tem a patologia, que o diagnóstico seja precoce, para que a mãe já saiba quais são as limitações, quais são os problemas que eles vão enfrentar, quais são os especialistas que eles vão poder procurar. Isso é muito importante. Quando você tem um diagnóstico, por exemplo, né, de uma cardiopatia congênita dentro do útero, a gente tem que ter uma rede terciária. Esse bebê não pode nascer num hospital no interiorzão do Brasil, do Nordeste. Não ele pode. tem que ser num centro de referência, onde existe uma equipe de cardiologia, onde existe uma equipe de cirurgia torácica, cirurgia pediátrica. E a gente vai melhorar, quando não salvar, esse ser humano que é o feto. Bom, gente, nós vamos para mais um intervalo
E daqui a pouco a gente volta trazendo aí o último bloco, recheado com informações sobre violência obstétrica com a doutora Carol Lira. Já já a gente volta. Bom, voltamos com o nosso último bloco deste episódio, que está trazendo aí o tema entendendo, mas principalmente combatendo a violência obstétrica. Desta vez, agora nessa pauta final, vamos falar sobre o atendimento humanizado. Promover o atendimento obstétrico humanizado é um passo essencial para combater a violência obstétrica e construir uma nova cultura de nascimento, em que a mulher e sua experiência sejam respeitadas e valorizadas. O parto, mais do que um procedimento médico, é um evento transformador que deve ser vivido com dignidade, segurança e amor. Doutora Carol, qual é o papel dos profissionais da saúde na prevenção da violência obstétrica? Fundamental, né? A qualificação, a passagem das instruções, os protocolos, o acolhimento. Eu acho que, inicialmente, o papel do profissional de saúde é acolher aquela mulher, aquela gestante tão sensível, que precisa ter um desdobramento de passar por um trabalho de parto, de passar por uma fase ativa do parto, de passar por um puerpério. Então, acolher. Mas também, Nédia, entender, respeitar e, principalmente, valorizar a autonomia da paciente. Ela precisa ter autonomia sobre o seu corpo. É ela quem decide. O corpo é dela, o filho é dela. E o profissional, ele tem que estar ali para apoiar. Ninguém faz o parto, assiste o parto. O parto é da sua parturiente. Então, e depois, claro, deixar liberdade de expressão nesse momento parturitivo. A ela cabe o direito de optar pelo que deve ou que não deve ser feito. Agora, tudo isso o profissional tem que ter uma autoridade sem prepotência, uma autoridade com humildade, para que ele possa mediar os conhecimentos científicos que são necessários praticar para aquela paciente, mas que ele tenha a docilidade, a humanização e principalmente a humildade de reconhecer que cada ser humano tem a sua história, carrega o dom de ser capaz. Doutora, como a formação médica aborda o atendimento humanizado no parto? Eu sou professora de faculdade de medicina e quero dizer que essa é uma assertiva, é uma abordagem muito frequente. Existe uma disciplina chamada Saúde da Mulher nas faculdades de medicina, nas faculdades referentes à formação da enfermagem, nos tecnólogos, e essa é uma abordagem bastante integrativa, onde a gente vê a mulher holisticamente, de uma forma global. Então, vê-se a parte fisiológica, vê-se a parte anatômica, mas vê-se a parte também, estuda-se e aborda-se e discute-se a parte psíquica, a parte realmente dos traumas, a parte do que ela carrega, o que ela traz. Então, existe sim hoje no país uma grade curricular voltada a banir a violência obstétrica. Doutora, quais protocolos existem para garantir que os direitos das mulheres sejam respeitados durante o parto? O plano de parto é um bom protocolo que a gente já abordou aqui. O termo de consentimento informado é um outro protocolo. E os protocolos institucionais. Cada hospital, cada maternidade tem o seu protocolo. E eu convido você, mulher gestante, visite a maternidade na qual você deseja parir. Visite a instituição, veja como é a prática diária. Converse com gestantes que já tiveram parto naquela instituição, que também é um passo importante para banir a violência obstétrica. Essa sua fala foi muito importante, doutora Carol, e eu acabei lembrando do que de fato aconteceu comigo. Porque eu cheguei realmente a visitar, inclusive seguindo seu conselho, cheguei a visitar a maternidade na qual tive Miguel, e eu percebi o quanto aquilo passou para mim a segurança. Porque Exatamente. a insegurança e o medo, ele se instala quando você está gestante. Eu lembrei, inclusive, agora de uma seguidora que recentemente ela acabou falando comigo no Instagram, gestante de primeira viagem, então imagina o medo e a insegurança. E ela disse, Nédia, eu venho há dias e noites chorando, com medo, muito medo. Eu não estava preparada para essa notícia, nem eu, nem o meu marido. Porém, estamos ao mesmo tempo felizes, mas o medo se instalou porque eu não sei o que esperar dessa gestação.
E uma das coisas que eu falei para ela, e faço questão que você reforce e complete a minha fala, eu disse o seguinte, eu disse, olha, fulana, se abasteça o máximo possível de informação. Exatamente. Quanto mais informações você tiver, mais você vai desmascarar o medo. E é nessa informação, é nessa qualificação, é nesse preparo que a gente vai se sentindo mais segura, que a gente vai tendo o direito de expressar o que a gente está sentindo. É nessa formação e informação que é importante você visitar a estrutura na qual você vai ganhar seu bebê. Você vai conhecer profissionais, você vai conhecer condutas daquela instituição, você vai conversar com gestantes. Você vai conversar com pacientes que pariram, com pacientes que estão amamentando, quais são as dificuldades, quais são os riscos, quais são os benefícios de método A, de método B, e de mulher para mulher a gente se entende muito mais facilmente. Grupos de conversa, grupos Muito de apoio importante. fazem muita diferença também, não Toda a é? diferença. Você está num grupo onde você se discute, você está discutindo um tema da importância da violência, da importância do parto, da importância da amamentação, da importância durante o pré-natal da imunização. A gente não pode deixar, enquanto médico, de falar da importância de imunizar, né? A gestante imuniza o bebê. Através da gestante, da imunização da gestante, esse bebê está sendo imunizado. Então, são tópicos, não é? Métodos contraceptivos, né? A gente não pode sair de um ambiente, de uma maternidade, sem saber daqui para frente como é que eu vou evitar filhos, como é que eu vou Isso. fazer minha contracepção. Isso é um direito também garantido e que aí você tem que discutir individualmente. Não existe uma fórmula, Uma mas receita de existe, bolo, de não maneira existe. alguma, existe a individualidade de cada paciente. Eu lembrei de outra coisa agora, doutora, inclusive lembrando do plano de parto e lembrando também desse atendimento humanizado, que no caso é uma profissional que existe há muitos anos, inclusive eu tive também durante a minha segunda gestação, mas eu não sabia que isso existia. Eu só vim saber da existência agora nessa gestação do Miguel, que foi a existência de uma doula. Eu não sabia o Exatamente. que era uma doula. E, inclusive, recebemos, né, recentemente aqui no podcast uma doula, que foi a Michele Nascimento. Mas existem muitas pessoas que estão aí nos acompanhando que eu imagino que também não saibam da existência de uma doula. E é importante, inclusive, a ajuda de uma doula na preparação de um plano de parto. Com certeza, até porque ela vai dar um suporte emocional, ela tem conhecimento da causa, ela pode inclusive participar dos momentos antiálgicos, Isso. né, favorecendo aqueles exercícios com as bolas, as massagens, os banhos de imersão, ela pode participar inclusive nessa tensão, muitas vezes você não quer se abrir com o profissional, né, o médico, a obstetriz, a enfermeira, mas aí você tem a liberdade de conversar com a doula, das suas ansiedades, dos seus medos e preparar também o plano de parto acompanhado de uma pessoa de sua total confiança que pode fazer sim a diferença no seu momento parturitivo. Doutora Carol, como os profissionais eles podem melhorar a comunicação com as gestantes para evitar os conflitos? É aquilo que eu falei, Nédia, eu prefiro que o profissional tenha autoridade científica, mas ele tenha humildade e ele não faça pré-julgamentos, nem tenha preconceito na sua maneira de agir. E eu não confio em um bom profissional sem muito estudo, sem muito preparo, sem muita qualificação. A medicina e todas as profissões, elas são evolutivas. Você começa de uma forma, mas você daqui a um ano você é outro profissional, daqui a 2 anos você é outro profissional, daqui a 20 você galga uma experiência fantástica, mas precisa se estudar muito. Existem muitas evidências científicas. A pesquisa, os ensaios clínicos, os trabalhos com duplo cego, com amostras randomizadas. A questão, Nédia, de a gente fazer atualizações científicas através de congressos, os networkings com outros profissionais, Isso, é estar muito sempre importante. buscando. Uhum. Você tem um caso e quer dividir aquele caso, que muitas vezes é um caso raro, isso acontece muito na medicina fetal. E é muito importante você ouvir profissionais. A minha experiência é essa, as drogas que eu usei foram essas, a minha resposta foi essa. E você também carrega uma bagagem muito grande para ensinar outras pessoas, principalmente quem está chegando agora. Então, essa troca, esse networking, isso é fazer o melhor pela sua paciente. Quais desafios os profissionais enfrentam para equilibrar a segurança clínica e respeito à autonomia do paciente? Eu acho assim, Nédia, que o grande desafio que hoje se enfrenta é a própria inter-relação humana.
Eu acho que hoje as relações humanas perderam um pouco do respeito, perderam um pouco da humildade, aquilo que eu falei, né, da autoridade científica sem uma prepotência. E eu acho que os serviços públicos a gente precisa cobrar muito dos governantes também. Especialmente, eu sou também médica de serviço público. E a gente precisa cobrar dos governantes. Não pode existir uma maternidade que não tem um insumo de uma batinha. Isso é humanização. Que não tem um insumo de uma droga para alívio de dor. Que não Isso. tem uma alimentação depois que a paciente está ali no momento de nutrição, de amamentação. Então, a gente tem que ver todas as nuances. Que não tem um salário garantido à sua equipe, que não tem um salário digno para que o profissional saia de casa, vai cuidar de tantas vidas, vai tomar conta de um processo tão árduo que é o processo parturitivo, e ele não volta para sua casa feliz, seguindo a sua vocação, mas ele precisa ser respeitado também. Então, a gente precisa ter a estrutura física, a estrutura psíquica e a estrutura científica. Doutora, qual o número que a gestante ela pode ligar se ela sentir que aconteceu uma violência obstétrica? O número é o mesmo da violência contra a mulher, o número DISC 180. Então, esse número é nacionalmente conhecido já, por conta da Lei Maria da Penha, é muito divulgado. Qualquer tipo de violência contra a mulher é o mesmo número, o 180. Pode acionar, além das ouvidorias, procurar as instituições, as secretarias de saúde, as delegacias, quando forem necessários, os conselhos de classe, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, mas essas são as portas de entradas para as denúncias. Doutora, onde você atende hoje? Quais locais? Eu tenho atendimentos pelo Sistema Único de Saúde através da minha aprovação em concurso público do Governo do Estado de Pernambuco, no município de Catende, onde eu faço um trabalho de medicina fetal. Eu atendo todas as segundas-feiras 30 pacientes, fazendo as ultrassons, fazendo as triagens, fazendo as orientações e fazendo a referência, o ponto de referência quando a gente faz o diagnóstico, e isso para pacientes, pessoal, do Sistema Único de Saúde, porque a gente às vezes pensa que a medicina fetal é uma especialidade elitizada. A gente tem que favorecer, inclusive, e principalmente as pacientes do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes têm déficits nutricionais importantes, que muitas vezes têm envolvimento com algum tipo de drogas ilícitas, assim como as pacientes de alto poder aquisitivo. E muitas vezes também são pacientes que têm companheiros, né, alcoólatras, que já sofrem violência de outra forma, a violência real contra a mulher, que são pacientes muitas vezes que sofrem processos outros que a gente não vai abordar aqui, mas a real violência dentro de casa. E também no município de Palmares, onde eu estou radicada há mais de 25 anos, trabalho aqui em Caruaru, na Vaciamar, e também em Cupira, porque eu estou lá em Cupira também há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos? Então, eu trabalho em várias cidades, também presto consultorias online, né? Faço as minhas consultas, sou palestrante, adoro palestrar, adoro interagir, adoro participar de grupos, mas eu sou uma pessoa, Nédia, que o meu foco na minha profissão é a qualificação. Eu estudo muito. Eu não acho que seja possível um bom profissional sem estudar, sem participar de congressos, sem participar de congressos nacionais e internacionais. Muitas vezes algum evento que é algum trabalho científico, alguma droga que é lançado na Inglaterra, como eu vou sempre para a Inglaterra, por causa da Fetal Medicine Foundation, o berço da medicina fetal é na Inglaterra, através do King's College de Londres. Então, muitas vezes, uma coisa que é abordada lá vai chegar aqui no Brasil com o poder de ser implementada, às vezes 1 ano, 2 anos depois, mas a gente já sabe que existe aquilo lá. E a gente precisa proporcionar isso à nossa gestante. Nós estamos num mundo globalizado e a gente precisa entender que é possível, sim, fazer o melhor. Por aquela paciente que você resolveu, que é sua, aquela vida também depende de você. Doutora Carol, como está o perfil, o endereço do seu perfil no Instagram? Olha, graças a Deus, de uma forma muito transparente, divulgando meu trabalho. E não me limitando, eu acho que eu não devo me limitar só à minha medicina, né? A vida não é só a minha medicina, apesar de eu colocar no mais alto patamar na minha vida. Então, abordo temas cruciais na sociedade, abordo temas que vinculam também as questões, principalmente dos direitos da mulher, e divulgo meu trabalho. Minha rede social é o Instagram, doutora Carol, tudo minúsculo, Lira, com Y, doutora Carol Lira.
Carol meu com Instagram. C ou com Com K? C. Com C. E assim, Nédia, dessa forma eu tenho hoje mais de 160 mil seguidores e assim, de uma forma muito, muito do meu trabalho. Quero dizer a você que eu tenho orgulho de dizer que eu respondo às minhas pacientes, que nos directs eu consolido, Realmente é você que sou eu que responde, né? respondo, e que eu consolido muito, muito, muito essa minha relação médico-paciente, podendo dar a minha contribuição social também. Muitas vezes a gente tira uma mulher de uma violência obstétrica, tira uma criança de um estupro, a gente orienta uma infecção sexualmente transmissível, a gente orienta uma mulher que está em depressão. Então, a gente tem que ter um olhar holístico. E eu faço questão de fazer das minhas redes uma forma de chegar mais perto da saúde da mulher. Doutora Carol, foi um episódio muito enriquecedor, repleto aí de informações. Eu quero agradecer profundamente, não só em meu nome, mas em nome de toda a produção do podcast que está aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrega. Eu queria finalizar minhas palavras agradecendo a você, especialmente, agradecendo a toda a equipe e dizendo que nós estamos atualmente gravando esse podcast no mês de março. Ele vai ser divulgado no mês de abril, mas quero dizer que esse mês é o mês internacional da mulher e queria homenagear todas vocês mulheres, porque nós estamos fazendo um trabalho de mulheres, especialmente para mulheres. E queria também finalizar minhas palavras dizendo que ainda essa semana eu estava assistindo o último momento de um grande artista da música popular brasileira, que era Gilberto Gil. Ele estava se despedindo dos palcos com mais de 80 anos em Salvador. E eu abro aspas e quero homenagear todas as mulheres. Quem dera o super-homem possa nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história por causa da mulher. E assim eu quero homenagear você, a toda a sua equipe, a todas as mulheres desse Mulher Pode, porque a mulher pode tudo. Muito obrigada, Nédia. Gente, ela é maravilhosa, né? As palminhas, por favor, para todo mundo ouvir. Gente, de fato, esse podcast ele só acontece desta forma e está tomando esta proporção porque nós temos uma equipe envolvida e com muita credibilidade por tudo isso. Eu sou a pessoa que aparece, eu sou a pessoa que vocês estão aqui vendo, mas eu não faria tudo isso acontecer se não existissem pessoas por trás de tudo isso, tá? Doutora Carol, muito obrigada. Equipe, muito obrigada. Daqui a 15 dias, mais um episódio estará no ar.